Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa próxima atividade de geometria de hoje. Hoje vamos ver segmentos proporcionais. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá, lendo comigo. Segmentos proporcionais. Pelas definições de proporção e razão, tá? De segmentos, podemos dizer que 4 segmentos AB, CD, EF e GH, nessa ordem, tá? São proporcionais quando a razão entre as medidas dos dois primeiros, ou seja, eu estou falando razão. Se eu estou falando razão, é o quê? É uma divisão, né? O primeiro pelo segundo. Continuando. For igual à razão entre as medidas dos dois últimos. Ou seja, o primeiro dividido pelo segundo foi igual o terceiro dividido pelo quarto. Entenderam? Tem que ser sempre na ordem, tá? Ó, nessa ordem. Se eu inverter alguma medida aqui, eu estou errando o exercício, ok? Então, continuando. AB, CD, EF e GH são, nessa ordem, proporcionais. Quando aqui não está nessa ordem, então AB vem primeiro, CD segundo, EF terceiro e GH quarto. Pessoal, é nessa ordem, tá? Se eu inverter aqui AB, EF, próximo por EF, então o EF vem aqui embaixo. Precisa ver a ordem que eles estão escritos, certo? Eu tenho que respeitar essa ordem. Entenderam? Outra coisa também, lembrete. As medidas dos segmentos devem estar na mesma unidade, tá? Ó, na mesma unidade para formar a proporção. O que é a mesma unidade, pessoal? Se uma medida está em centímetro, a outra também precisa estar em centímetro. Se alguma, por exemplo, tiver em milímetro, eu preciso transformar tudo na mesma unidade. Tá? Vamos supor, tá centímetro, centímetro, centímetro e metro. Então, essa que está em metro, eu transformo em centímetro, ou as 3 que estão em centímetro, transformo em metro. As 4 precisam estar na mesma unidade de medida. Entenderam? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Os segmentos AB 4 centímetros e CD 6 centímetros, EF 8 centímetros e GH 12 centímetros. Formam nessa ordem uma proporção. Então o que ele está falando? Ele está questionando para ver se o primeiro dividido pelo segundo e o terceiro dividido pelo quarto formam uma proporção. Então vamos lá? AB vale 4, CD vale 6. Então a proporção que eu formei é 4 sextos. A terceira medida vale 8 e GH, que é a quarta medida, vale 12. 8 por 12. Eu posso conseguir simplificar esse número e esse número por um outro para ficar menor essa proporção aqui? Posso, né? Se eu pegar 8, dividir por 2, vai dar 4. Tudo que eu faço em cima, também preciso fazer embaixo. Lembram? Então, se eu pegar aqui embaixo também e dividir por 2, vai dar 6. Então, 8 dozeavos é a mesma coisa que 4 sextos.
Então, EF sobre GH é 4/6. Então, as duas não ficaram iguais? Então, eu vou ter que 4/6 aqui, ó, é AB sobre CD. E 4/6 é EF sobre GH, tá? Então, com isso, eu vou ter que os segmentos AB, CD, EF e GH são nessa ordem proporcionais, tá? Precisam estar nessa ordem. É igual eu falei, se eu inverter alguma coisa aqui no meio, tá? Não vai bater. Vai dar outro resultado. Pessoal, segundo exemplo. Eu tenho aqui segmentos AB, CD, MN e pH são proporcionais. E tais que AB vale 3,2 centímetros, MN 6,5 centímetros e PQ 26 centímetros. Nestas condições, qual é a medida de CD? Então ele está falando o quê? Que essas 4 medidas aqui, elas são proporcionais. Se são proporcionais, essas duas vão ser iguais a essas duas, ok? Então, ele está querendo saber o quê? Ele deu AB, deu MN, deu PQ. Ele quer saber a medida de CD, tá? Então, vamos ver aqui embaixo. Eu já pus aqui, ó, AB sobre CD vai ser igual a MN sobre PPQ, desculpa, tá? Então, eu vou partir disso daqui que está falando aqui em cima. Agora, substituindo. AB, eu sei que é 3,2. MN, 6,5. PQ, tá aqui embaixo, 26. Falta o quê? CD. CD, como eu não sei, eu vou usar X. Tá? Então, na verdade, isso daqui substituindo vai ficar 3,2 sobre X, que é igual a 6,5 sobre 26. Ok? Então, continuando. Eu faço, pessoal, a gente chama de multiplicação em cruz. Tá? Esse vezes esse e esse vezes esse. Por onde que eu começo? É sempre por onde que eu tenho a incógnita, tá? Aqui eu não tenho x, então eu vou começar x vezes 6,5. Tá aqui em cima. Só que como o número vem sempre primeiro que a letra, então eu ponho 6,5 vezes x. Porque numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, vou ficar aqui, ó, esse vezes esse. Tá aqui, ó, 6,5 vezes x. Vai ser igual a 3,2 vezes 26, certo? Entenderam? E agora, na linha de baixo, vou pegar 3,2 e multiplicar por 26. Dá 83,2. E aqui eu repito. Depois, eu tenho que isolar o valor do x. O 6,5 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Agora, efetuando a divisão de 83,2 por 6,5, eu vou ter como resposta 12,8 centímetros, hein, pessoal? Não posso esquecer a unidade de medida na resposta do exercício, ok? Façam os próximos exercícios, fiquem com Deus e até a próxima.